Graças a Deus, muito bom dia. Continue persistindo, perseverando, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa. Talvez você já pensou em desistir. Talvez você ache que Deus ele não esteja te ouvindo. A Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça o seu filho que ainda amamenta, o Senhor jamais esquecerá dos seus. Olha, Jesus ele disse que no mundo teríamos aflições. Eu sempre digo que as lutas que nós enfrentamos, os desertos, nada mais é do que a faculdade da fé. Somos provados e aprovados o quanto nós amamos a Deus quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, as adversidades, e nós permanecemos com Deus. Até porque, certa vez, os discípulos, ouvindo uma palavra dura que o Senhor Jesus ali ensinava, e um deles disse: Senhor, dura essa palavra de se ouvir. Quem poderá resistir essa palavra? Então veja que o povo começou a se afastar do Senhor Jesus por causa de uma palavra dura. Então tem pessoas que o deserto dela é uma palavra que ela ouve e ela acaba desistindo. Tem pessoas que o deserto dela é um problema na família, um problema financeiro, e ela acaba desistindo. Mas os discípulos, olhando para Jesus, Jesus disse: e vós também não ireis? E eles, entendendo que Jesus é o único caminho, Jesus não é um caminho, não é uma opção, ele é a única opção, ele é o único caminho. E eles disseram: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra? Só o Senhor tem a chave dos céus. Só o Senhor tem a salvação. Quando eu entendo isso, quando eu acredito e vivo essa fé, sabendo que Deus ele é o único, vem as lutas, vem as adversidades, eu vou permanecer confiante nesse Deus. Só que muitas das vezes as pessoas, elas se entristecem, elas se aborrecem, se fragilizam e muitas das vezes, por causa de um problema, elas culpam Deus. Olha, Deus, ontem eu falava, Deus é dono do tempo. Deus, ele é dono do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus, ele quer que nós venhamos confiar na sua provisão, confiar na sua palavra. Nós estamos vivendo os 3 meses da presença de Deus. Tem pessoas que não dão muita importância, elas vão do mesmo jeito ou não tem compromisso de ir, porque a presença de Deus para essas pessoas não é tão importante. Quando eu falo do Espírito Santo, da presença de Deus, estou falando de um Espírito que me faz vencer. De um Espírito, e não é só vencer, mas é diante dos problemas, diante das dificuldades, permanecer em pé, firme, continuar sendo uma estrutura, uma coluna para aqueles que estão à minha volta e verem que mesmo em meio às tempestades, Deus, ele continua nos firmando, nos fortalecendo. Se o ser humano ou as pessoas que vão até a igreja acreditasse de fato e de verdade na presença de Deus, se acreditasse de verdade que Deus é o único, a Bíblia diz em Tiago: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Você crê em Deus,
Ah, você faz bem. Só que a crença de muitas pessoas, deixa eu fazer aqui um divisor agora. A crença de muitas pessoas, ela crê igual o diabo crê. Tem pessoas que crê igual o diabo. A crença dela e a crença do diabo é igual. Por isso Jesus disse: vos mostrarei quem é o vosso pai. Pois o diabo é o pai da mentira. Porque Tiago diz: fazes bem, porque até o diabo crê. O diabo também crê que Deus é um só. Só que o diabo ainda treme. O diabo ainda respeita a autoridade, a presença de Deus. Você pode ver, em algumas reuniões que nós realizamos, pessoas manifestam: o diabo tem que obedecer. O diabo tem que se prostrar e confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Tem pessoas que crê que nem o diabo, só que não obedece. O diabo, no nome de Jesus, ele sai da vida das pessoas, porque ele sabe que é o único, Jesus é o único. Não leva mal não que eu estou falando agora. Não fica chateado não, não fica bravo não. Eu quero que você analisa. Será que você tem crido igual o diabo? Será que a tua crença em Deus é igual à crença que o diabo tem? O diabo crê que Deus é um. E olha só, o diabo esteve com Deus. Lúcifer esteve com Deus. Foi um anjo de luz. Esteve ao serviço de Deus. Então ele crê muito mais do que muitas pessoas. Só que para ele não tem salvação. E nem por isso, ele crendo, ele se arrepende, ele larga de deixar em destruir as pessoas. Tem pessoas que crêem que nem o diabo. Ela crê em Deus, mas continua mentindo, continua nos vícios, continua infiel a Deus. Ela crê em Deus, mas ela faz as mesmas práticas do diabo. Me desculpa se você se sente assim. Pastor, o senhor está dizendo que a minha crença, a minha fé é igual a do diabo? Não sou eu quem digo, é a Bíblia que diz. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Tem pessoas que vão à igreja. Você sabe que o diabo também vai à igreja. É só você olhar e ver nas reuniões que nós oramos o mal manifestando. Onde é que ele está? Está lá. Ele ouve a palavra? Ele conhece as Escrituras. Ele conhece o próprio Deus e não se arrepende e não muda. Ele crê em Deus. Será que você não crê em Deus como o diabo crê? Você crê, mas não muda. Você crê, mas não se converte. Você crê, mas não batiza. Você não se batiza nas águas. Você crê em Deus, mas você não aceita o dízimo. Você não aceita dar oferta. Você crê em Deus. Você crê em Deus, mas você não tem coragem de ir para o altar e fazer um desafio com Deus. Você crê em Deus, mas continua guardando mágoa. Você crê em Deus, mas continua vivendo nos braços da amante. Você crê em Deus, mas vive passando a perna nos outros. Você crê em Deus, como o diabo crê. Continua fazendo o mal às pessoas. E pior, a si mesmo. Eu quero que você reflita sobre isso. Que tipo de crença você tem? Que tipo de crença você tem? Será que você crê em Deus só quando tudo é favorável a você? Ou será que você crê em Deus quando vem as lutas, os desertos, e você diz: Senhor, eu vou ser fiel até o fim, porque a minha recompensa não é só nessa terra, que virá, mas na vida eterna. Crês que há um só Deus? Fazes bem, até o diabo crê. Olha, muitas pessoas, elas creem como o diabo. Elas creem em Deus, mas a vida dela não muda. A Bíblia diz que quando nós nos unimos a Cristo, somos transformados. Me desculpa se você está na igreja e você não foi transformado ainda. A tua crença é como a do diabo. E você precisa acordar. Você precisa acordar e mudar essa situação. Não aceitar, buscar em Deus uma saída. Eu estou com a Bíblia. No livro de Jeremias, eu separei alguns versículos
E eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar porque eu quero que você venha vencer. Eu quero que você, eu quero que você tenha uma vida transformada. Eu quero que você venha subir no altar aqui do solo sagrado. Eu quero que você venha subir aqui no altar e venha testemunhar a presença de Deus na sua vida. Mais do que a conquista, mais do que o carro novo. Você vê que a gente não fica postando. Eu vejo a pessoa, pastor, posta, estou ungindo um carro novo, estou ungindo um outro carro novo e não sei o que lá. Não. Se a gente for postar tudo que a gente vai ungir, que as pessoas recebem, agora, a vida dessa pessoa, mais do que o que ela recebeu, o que ela conquistou através da sua fé e do seu trabalho, é claro. Não foi só através da oração. Ela serviu a Deus, ela confiou em Deus, ela trabalhou, ela se esforçou e Deus, como eu falava ontem, como tem um depósito, uma reserva de bondade, abençoou, facilitou para que ela conquistasse aquilo. Agora, é um conjunto de crer e obedecer. É um conjunto. A vitória de Deus na nossa vida não é um acaso, não é um destino, é um conjunto de fé e atitude e fidelidade. É isso que faz a diferença na nossa vida. Livro de Jeremias, capítulo 5, nós vamos começar por aqui, para que depois nós entramos na parte que Deus ele vai abençoar aqueles que se arrependem, aqueles que deixam de crer como o diabo e passam a servir, a viver essa fé com Deus. Diz assim, Jeremias 5, 7. Jeremias 5, deixa eu só baixar um pouquinho aqui esse fundo. Jeremias 5, 22 diz assim: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levante, as suas ondas não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, e costuma rebelaram-se e se foram-se. Olha Deus falando para Jeremias. Jeremias, esse povo não teme diante de mim. Esse povo não treme diante de mim. Ainda que eu que dei limite, eu coloquei areia no mar. Eu coloquei areia no mar e dei limite para a onda não passar, para o mar não passar. Ainda que ele venha embravecer, se enfurecer, o limite dele é areia, ele não pode passar. Deus está dizendo, eu dei limite ao mar, o mar obedece. Eu dei limite às águas obedecem. E o homem não obedece. O mar, ele treme diante de Deus. A Bíblia diz que os montes se derretem diante de Deus. E aí, ele está dizendo, o ser humano não teme a minha palavra. O ser humano não faz caso dos meus ensinamentos. Por isso que eu falei, você crê igual o diabo crê. Você que ouve a palavra e não teme, não crê, não obedece, você não tem temor com as coisas de Deus, a tua fé, a tua crença é igual a do diabo. Você crê em Deus, mas infelizmente perdendo a salvação. Você crê em Deus, mas faz tudo ao contrário. Você crê em Deus, mas faz a vontade do diabo. Você faz tudo errado. Não teme a palavra de Deus, não teme o poder de Deus. E ele está dizendo, eu coloquei areia no mar, na praia, e dei limite às águas e elas tremem diante de mim, elas obedecem. O mar me obedece e o homem não me obedece. E quando surgem problemas, Deus não existe. Se Deus existisse, quando foi que você temeu diante de Deus? Quando Jesus te chama para descer as águas, para você sepultar essa velha criatura, para deixar, o vinho e a igreja não muda a tua vida.
Ouvir a igreja, tem muitas pessoas dentro da igreja, mas não muda a vida. Agora, o praticar a palavra de Deus te torna filho de Deus. O praticar a palavra de Deus, seja a igreja que você está, se você vai em alguma igreja e você não concorda com o pastor lá, você não concorda com o dízimo, você não concorda com a oferta, você não concorda com o batismo, você não concorda com a evangelização, olha, você crê igual o diabo crê. A tua crença, a tua fé não tem força nenhuma. Você crê igual o diabo crê. Só que o diabo ainda teme, porque conhece a Deus, porque viveu com Deus, esteve com Deus. E você tem a oportunidade de mudar, de ter uma vida transformada, mas lhe falta temor. Lhe falta temor. Então diz assim: mas este povo é de coração rebelde e costumam rebelar-se. Versículo 24: não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá ao seu tempo chuva, as primeiras e as últimas, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Sabe, as pessoas, ele está dizendo assim, ô Jeremias, olha, esse povo é ingrato. Esse povo nos diz, olha, vamos temer a Deus, porque é Deus quem nos dá o sustento. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos livra. Olha, tem pessoas que têm que passar por mais uma pandemia, tem que passar por mais uma situação para ver se ela acorda. Porque, olha, pessoas perderam a vida, pessoas morreram, pessoas que se assustaram e diziam, Senhor, me salva, e Deus livrou. E agora, cadê o temor? Cadê aquela palavra que você prometeu para Deus? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Deus não pediu nada, mas você abriu a boca e falou para Ele. E por que agora você não vive? Por que agora você não reconhece Deus? Mas eu creio. Mas crer como o diabo? Crer como o diabo não adianta. O diabo, ele crê porque ele esteve com Deus. O crer em Deus que não muda, esse crer não existe. É um crer do diabo, é o crer do mundo, é o crer das pessoas aí fora que vão à igreja e fazem tudo errado, como aquela canção, né? Não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Aí, você vai para a igreja, mas faz tudo errado. Mas eu creio em Deus. Tiago 5, crê como o diabo crê. Crê, mas não muda. Crê, mas não está salvo. Crê, mas não é filho de Deus ainda. Crê, mas não concorda com as coisas de Deus. Esse teu crer, ele é, infelizmente, é um crer que não vai fazer diferença. Então ele diz: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então, sabe por quê? Olha, Deus falando para Jeremias, fala para esse povo que, sabe, esse crer deles, que eles dizem que crê, mas continuam mentindo, continuam roubando, continuam sendo infiel a Deus, continuam dizendo, eu sou assim mesmo, mas eu acho, mas eu penso, mas o meu coração ainda não foi tocado. Isso aí, esse crer, é o crer que o diabo implantou nas pessoas, e isso está afastando o bem de Deus da sua vida. Lembra, a Bíblia diz que eu não posso sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não tem como eu servir a Deus 1h30, aleluia, glória a Deus. E as outras 23 horas ou 22 horas e meia servir ao diabo, com mentira, com vício, com falsidade, com mágoa, com ódio, com ressentimento, com incredulidade, sabe? Com injúrias. Não tem como. Ou eu sirvo a Deus 100% e a presença de Deus me traz o bem e me abençoa, ou então o meu crer é como o crer do diabo. Eu creio como o diabo. Creio, mas não mudo. Creio, mas não abandono o vício. Creio, mas não desço as águas. Creio, mas não me arrependo. Esse crer é o crer do diabo. Porque quando você se une a Deus, quando você se une ao Senhor Jesus,
e você olha um problema e você vive essa fé, você sabe que Deus vai trazer o bem, porque a sua união com Deus, a sua mudança, ela traz o bem de Deus para você. Ela traz o bem, ela traz o benefício. Como diz, Deus ele tem armazenado, Deus tem separado a bondade para o seu povo. Então Deus está conversando com Jeremias, dizendo: Jeremias, veja que olha como o povo é rebelde, olha como o povo é duro de coração. Eu falei para o mar que ele vinha até na areia, ele vem só até na areia. Mas eu falei para o povo, para eles me buscar, para eles me servir, para eles me adorar, para que venha o bem sobre a vida deles, pois eles preferem fazer o errado, preferem fazer o mal, preferem desejar o mal para as pessoas. Estão dentro de uma igreja, com a vida toda errada, dentro de uma igreja, fazendo tudo de errado. E muitas vezes até prejudicando outras pessoas com sua língua. Então cuidado. Mas, pastor, mas tem salvação? Tem, só não tem para o diabo. Só para o diabo é que não tem salvação. O diabo não tem como ele se converter, o diabo não tem como ele se batizar nas águas, mas para você tem. Você pode deixar de crer como o diabo e passar a crer como um filho de Deus, em espírito e em verdade. Jeremias 29 diz assim, Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha, Deus conhece o nosso pensamento. Você pode falar o que você quiser, mas quem conhece o teu pensamento é Deus. Você pode tentar achar uma desculpa. Mas é que o pastor não sabe. O pastor sabe que eu estou na igreja, não me batizei ainda, porque isso, porque aquilo. Deus conhece. Não adianta a pessoa querer se explicar. Mas o pastor não sabe por que eu não devolvo o dízimo. Porque eu não dou oferta. Sabe, a pessoa ela tenta se justificar. Deus conhece o teu porquê. Porque a tua confiança, o teu crer, não é o crer de um homem de Deus. Crê como o diabo, crê, mas não muda. Então Deus está dizendo, olha, qualquer desculpa que você venha arrumar para não me servir, para não me obedecer, eu conheço teu pensamento. Quando vem as lutas, as dificuldades, Deus conhece teu pensamento. Deus sabe o quanto você confia nele e o quanto não confia também. Agora, Deus está dizendo, olha, se você confiar em mim, eu conheço os teus medos, eu conheço os teus receios, eu conheço todas as tuas dificuldades. E diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Deus ele pensa em trazer para nós. Por que Deus pensa em trazer para nós a paz e não o mal? Porque Ele pensa que se eu mudasse, se eu transformasse o meu coração, se eu aplicasse o meu coração, a minha fé na palavra de Deus e vivesse uma comunhão com Deus, Deus pensa, poxa, se esse camarada se convertesse, se essa pessoa mudasse, se essa pessoa aceitasse a minha palavra, eu ia trazer tanta paz para ela. Só que Deus é justo. Deus, ele é justo. A Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus procuram os verdadeiros adoradores, não aqueles que creem como o diabo, que crê, mas não quer mudar. Não, então Deus, eu é que sei que pensamento, olha, o meu pensamento está aqui, voltado para aquela mulher, mas ela não muda, ela não se curva, não aceita, é resistente, vive inventando desculpa para não me servir, e eu aqui com o pensamento de abençoar ela, de mudar a vida dela, mas não se curva, não aceita, aí ela pensa, o que vão pensar de mim? Há anos dentro de uma igreja, há anos. Imagina se Jesus vier te buscar hoje. Imagina se Jesus hoje te recolher. O que você tem preparado? O que você tem preparado? Pensa nisso. Então ele diz, então, olha o 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, eu entendendo o pensamento de Deus a meu respeito, eu passo a orar a Deus. Olha a importância da oração. Eu passo a orar a Deus, eu passo a buscar a Deus.
E ele diz: e eu ouvirei. Olha a conversa de Deus com o homem que não se curva, um homem que não crê ou crê do seu jeito. Ele diz: olha, na tua dificuldade você passa a orar para mim e eu passo a te ouvir, e eu passo a te atender. Você fala comigo e eu te respondo. É isso, oração é isso. A oração é isso. Às vezes você vem à igreja, recebe a oração do pastor, mas você nunca falou com Deus. Você não conversa com Deus. Deus para você é estranho. Você lembra quando você tem falado com Deus? Ou será que você se acha tão pecador assim que não consegue chegar até Deus? Tem que estar sempre por intermédio de pastor. Está sempre comendo na mão de pastores. Está sempre sendo escravo de religião. Então Deus está dizendo: olha, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha, então Deus está dizendo: ó, eu estou expandindo, eu não estou limitando a oração. Se você entender o que eu quero da tua vida, você passa a orar, você passa a me buscar, você passa a confiar, você passa a temer, e eu passo a te ouvir, e eu passo a te atender. Lá no 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você talvez está acostumado a ouvir nas minhas orações, eu gosto muito disso aqui, porque quando eu conheci o Senhor Jesus, foi uma palavra que eu recebi e disse: meu Deus, a tua palavra diz que se eu te buscasse de todo o meu coração, o Senhor me ouviria, o Senhor me deixaria te achar. Mas esse buscar de coração não é crer como o diabo, não é buscar como o diabo busca. Não, estamos falando de buscar, de abandonar pecado, de abandonar a rebeldia, a infidelidade. Esse buscar é me apresentar diante de Deus com o coração voltado e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença para te servir. Eis-me aqui, meu Pai, indiferente do que venha passar na minha vida, a minha vida hoje está nas tuas mãos. Eu te busco por causa da tua presença. Eu te busco por causa da tua misericórdia para comigo. Esse buscar aqui é que faz toda a diferença. Não é: eu vou buscar porque a Bíblia diz para mim na igreja. Aí a pessoa vai na igreja, vai um dia, vai um mês, vai um ano, vai 10 anos, vai 100 anos, mas ela nunca buscou a Deus de coração, nunca buscou. Ela não, sabe, ela não tem isso aqui, ó. Isso aqui é precioso. Isso aqui, meu amigo, isso aqui, se você souber, as palavras que estão aqui podem mudar a tua vida. Isso aqui faz de você um homem de Deus, uma pessoa tão forte, tão poderosa nessa terra. Mas para isso é preciso buscar esse Deus. É preciso crer, fazer que nem os discípulos disseram: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra. Então eu vou abandonar tudo e vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus me traz vitória. A presença de Deus faz o mar se abrir. A presença de Deus faz as muralhas caírem por terra. A presença de Deus faz os montes se derreterem. É isso. Diferente de religião. A religião te ensina a depender deles. Deus está dizendo: dependa de mim. Agora, não é dependa de mim, eu vivo como eu quero. Aí você vai ver como o diabo. O diabo, ele crê em Deus, conhece Deus, mas não pratica. É você depender de Deus mediante a palavra de Deus. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Quando você acha Deus, Deus ele faz mudar a tua sorte. Talvez a tua sorte não seja sorte, como diz lá fora, azar. Talvez tudo para você está dando errado. Mas quando você achar Deus, pastor, mas como que eu encontro Deus?
deixando de crer como o diabo. Creia. O crer me faz mudar. O crer muda meus hábitos. Deixa eu falar de novo aqui. Tem pessoas que ela têm problemas para entender. Quando eu conheci Jesus, eu andava num grupo de pessoas. Quando Jesus me transformou e eu acreditei e busquei essa transformação, esse grupo de pessoas se afastou de mim. E Deus colocou um outro grupo de pessoas que caminham na mesma fé, na mesma direção, na mesma visão. Então Deus ele começa a mudar o meu caminho, a mudar a minha sorte, começa a abençoar. Então eu tenho conhecidos, mas que caminham comigo, já não tenho mais. Aqueles do passado já não conseguem caminhar com a gente. Não que eu rejeitei eles, mas porque hoje os meus pensamentos, a minha forma de agir, de falar, já não agrada mais eles. Faça uma análise, veja com quem você anda ainda. Talvez há tanto tempo dentro da igreja, você não largou do vício porque você anda com quem tem vício. Você continua com palavras torpes porque você anda com pessoas que têm palavra torpe. Você anda com mentira porque você anda com pessoas mentindo. Você anda com infidelidade, você é uma pessoa que não é fiel a Deus porque você anda com pessoas que é infiel, que também elas te incentivam a ser fiel. É como Ananias e Safira. Os dois se incentivaram a ser fiel. Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não briga, mas quando os dois se juntam no mesmo propósito, aí é que está o problema. Ou a solução. E aí é que está. Então as pessoas se juntam para fazer o mal. Você pode ver, as pessoas que praticam o mal, que assaltam, que roubam, que matam, o que eles fazem? Eles sentam para fazer, para manipular, para maquinar o mal, até chegar num acordo. Então se você anda com pessoas assim, com pensamentos assim, a tua vida é assim. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas, direi quem você é. Se você andar com Deus, Deus muda a tua sorte. Você deve filtrar, você que está na igreja e quer mudança, a Bíblia diz, aquele que está limpo, se limpe mais. Que está sujo, então se suja logo. Não perca tempo. Já que você não acredita na salvação, não perca tempo ficar indo para a igreja. Não perca tempo. Se você quer, então vai para o mundo uma vez. Não fica crendo igual o diabo. Vai ser pior o juízo, porque Deus vai falar, poxa, mas você estava lá todos os dias, ouviu a palavra e não se arrependeu. Então, melhor que nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. E Deus ali gritando, dizendo, olha, eu quero fazer o bem, eu quero mudar a tua sorte. Se você me buscar de todo o coração, eu vou mudar a tua sorte. Eu sei que é difícil ouvir palavra desse jeito. Eu sei que é difícil. Só que é essa palavra aqui que vai mudar a sua vida ou fazer você pegar o rumo, como diz, o caminho da roça de volta. Essa é a palavra que faz a diferença. Não é mamão com açúcar. Você quer mudança? Está aqui. Você quer mudança? Está aqui. Busque a Deus de todo o coração. E se você achar, você vai achar o bem para a sua vida. Se você encontra Deus, você encontra o bem para a sua vida. Se você encontra Deus, você encontra a vida eterna. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você tem que ir até Jesus. Você vai até a igreja, mas a igreja fala só o que você quer. A igreja só fala o que você quer ouvir e o que ela tem necessidade, mas não o que a tua alma precisa ouvir. Talvez você passa 2 horas na igreja, vendo dancinha, vendo musiquinha. E a palavra que cura, que transforma, está em último lugar. A palavra que vai trazer o bem, a prosperidade, fazer de você um vencedor, fazer de você um Josué, um Caleb, um Abraão, um Isaac, essa aí eles não querem, porque para você se tornar um desses, como um desses, a palavra tem que moldar. Se a palavra não molda, não tem temor. Se não tem temor, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem presença de Deus. E é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ninguém vence um homem que tem a presença de Deus. Ninguém vence uma mulher que tem a presença de Deus. Ninguém. Não tem diabo, não tem crise, não tem nada. A presença de Deus
ela tem poder para fazer de você mais do que vencedor. Por isso que diz, os nascidos de Deus vencem o mundo. Quem é os nascidos de Deus? Aqueles que não acreditaram, não creram como o diabo, mas creram na palavra e mudaram, creram e se arrependeram, creram e desceram as águas, creram e passaram a viver propósito sobre a palavra de Deus. Quem não tem propósito sobre a palavra de Deus não tem vitória. A pessoa que não tem um propósito com Deus, com a palavra de Deus, não tem vitórias na sua vida. Então ele diz: sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Deus diz: olha, eu te mandei para a cadeia, eu te mandei para essa situação. Foi Deus que colocou o povo de Israel lá no Egito, por causa da rebeldia, por causa do seu coração duro, por não temer a Deus. Então Deus está dizendo: olha, só que se vocês voltar e passar a me buscar, eu vou tirar vocês daí e vou colocar aonde eu prometi que iria colocar. Olha como que Deus é bom. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo não tendo temor, se nós nos arrependermos e passar a buscar Deus de todo o coração, então Ele nos tira da cadeia, nos tira da prisão, nos tira daquele problema e nos coloca de novo no caminho da terra prometida. Nos coloca de novo a salvação. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem armazenado a bondade para aqueles que o temem. Por isso a importância de você ser transformado através da palavra de Deus. Para a gente encerrar, Jeremias 33, 2 diz assim: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Então Deus é que faz todas as coisas. Deus é quem dá forma. Deus é quem cria. Deus é o seu nome, o Senhor é o seu nome. Eu não seria louco de conhecer a palavra de Deus e não crer nesse Deus. É impossível. É impossível. A Bíblia está cheia de tesouros. A Bíblia está cheia de pérolas preciosas. E quando nós buscamos de todo o nosso coração e vivemos essa fé, temos uma vida abençoada, temos uma vida transformada. Por mais luta que você esteja passando, mas se você passar a buscar Deus de todo o coração, abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar e deixar de crer como o diabo crê e passar a crer em espírito e em verdade, creia em espírito e em verdade, ninguém vai conseguir te vencer. Ninguém. Olha, a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam. Nunca mais você vai correr atrás de bênção. As bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida. Vindo luta ou não tendo luta, Deus vai estar te abençoando. Mas é necessário você crer em Deus, em espírito e em verdade. Crês tu que há um único Deus? Fazes bem, até o diabo crê. E nem por isso ele muda. Pense nisso. Será que, poxa, Deus pensando em você todos os dias, Deus querendo mudar a tua vida todos os dias, e você aí fazendo o corpo mole? Ah, mas Deus entende, mas Deus sabe, mas Deus... Que isso? Sim, sim e não. O que passa disso é do maligno. É sim, sim e não. O que passar disso é do maligno. Não se iluda com palavra de chororô. Não se iluda com mensagens que vêm com choromelas. Jesus, o seu tempo aqui na terra, ele falou mais do inferno do que do céu. Já para abrir os olhos das pessoas. Deus é amor. Deus é amor. Só que Ele é justiça. Ele é justiça.
Então ele diz: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó Deus falando, você que crê que nem o diabo crê, mas não muda, invoca a Deus. Sabe o que é invocar a Deus? Invocar é provocar até ele vir e perguntar: o que foi? O que é? Invocar a Deus é orar até ele se voltar para mim. Oh meu Deus, a tua palavra diz que se eu te buscasse, o Senhor viria sobre a minha vida. Estou aqui eu te buscando de todo o coração. Eu tenho erros, tenho defeitos. Então vem e me conserta, vem e muda isso dentro de mim. Então Deus fala: esse camarada, ele tem audácia. E é isso que Deus gosta. Sabe, Deus gosta de pessoas assim. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas sabe por que as pessoas... e se Deus aparece para mim? Aí eu vou ter que largar o vício, vou ter que largar isso. A pessoa quer vitórias, mas não quer estar do lado do que vence. Não quer ouvir a dica, o ensinamento do que dá a vitória, como chegar até a vitória. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus? Olha, essa mensagem aqui deveria ser compartilhada com centenas de milhares de pessoas, porque ela não fala de uma religião, fala de um reino, fala de uma conquista, fala de um Deus que muitas pessoas precisam ouvir. Estamos vivendo os 3 meses da presença de Deus. A presença de Deus vai te fazer vencedor. A presença de Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua história. Você pode ter acordado com lágrimas, você pode ter acordado hoje decidido a se matar, decidido a sumir, mas se você, antes de tomar qualquer atitude, viver isso que nós ensinamos agora através do Espírito Santo, você dá a volta por cima e vai testemunhar que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, como a Tua palavra diz, meu Pai. Invoca-me no dia da Tua angústia, que eu te responderei. Meu Deus, eu invoco, eu chamo a Tua atenção, meu Pai, em o nome de Jesus, através dessa oração, pela vida, meu Pai, do aflito, do necessitado, pela vida desse, meu Pai, que tem o seu pedido aqui na Arca da Aliança, pedido, meu Pai, de uma restauração na saúde, pedido, meu Pai, de uma bênção financeira, pedido, meu Pai, de uma família abençoada, pessoas, meu Deus, que não aguentam mais a vergonha, a humilhação. Então vem, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus e toca com as Tuas mãos poderosas e manifesta, meu Pai, a Tua glória, a Tua grandeza. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós só temos um Deus, um único Deus, aquele que põe limite ao mar, aquele que diz: até aqui chegará, daqui não passará. É esse Deus que eu invoco agora. Então diga, meu Pai, diz a essa doença que ela agora cesse no corpo dessa pessoa. Diga, meu Deus, a essa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, dê limite a essa miséria, a essa praga, que não chegue até a vida deste homem, dessa mulher, como o Senhor ordenou a Ezequiel. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu determino que a partir de agora haja vida, haja cura, haja prosperidade. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino
a vitória na vida dessa pessoa, seja livre desse vício maldito, seja livre dessa doença, dessa praga maldita, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esse copo com água, meu Deus, que nessa água venha haver o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo o flagelo. Meu Deus, consagra os pedidos que estão aqui na arca da aliança, meu Pai. Aqui tem pedidos, sonhos, meu Pai, que foram escritos com lágrimas, pessoas que escreveram seus pedidos com lágrimas, meu Pai, porque não aguentam mais a humilhação, não aguentam mais o sofrimento. Então vem, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, da mesma forma que a tua presença entrou na casa de Obed-Edom, que entre também, meu Pai, nesse lar, que entra nessa empresa, que entra nesse comércio, nessa família, e dá vitória ao teu povo, meu Pai. Prospera o teu povo, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos, meu Pai. Abençoe a vida do dizimista, abençoe a vida do ofertante, meu Pai, que tem crido na tua palavra, que tem praticado. Meu Deus, em o nome de Jesus, faz essa pessoa colher 100 vezes mais, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que haja prosperidade nas mãos desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus, segundo a sua fidelidade, segundo o seu temor para com a tua palavra, que ela seja próspera, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, tome posse e seja próspero, seja abençoado, seja curado, seja livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Olha, pratique a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, não creia como o diabo. Pessoas têm isso aqui em casa, mas não praticam, pessoas ouvem isso aqui, mas não praticam. Faz uma prova com Deus. Você que está passando por dificuldade financeira, você que está passando por dificuldade na saúde, faz uma prova com Deus. Olha, seja um dizimista, seja um ofertante, busque a Deus, não como os religiosos buscam. Busque a Deus não como esse povo vai à igreja buscar, vão e voltam do mesmo jeito. Busque a Deus pela palavra que transforma, Veja que a pessoa, para ter um caráter, ela foi criada sobre uma palavra firme dos pais. E assim é Deus. Deus ama a quem Ele exorta. Não se sinta chateado porque, mas o pastor falou de uma forma muito dura. Não, fale com Deus. Senhor, por que o Senhor falou assim comigo? E Ele vai te mostrar por quê. Quando o seu filho errava ou erra, você passa a mão sobre o erro dele, ou você diz, nunca mais faça isso, e você está de castigo? O verdadeiro pai é assim. Agora, os outros não. Os outros que querem ter o mal vão dizer, continue, tá bom, viva a tua vida mesmo. Isso mesmo. Não, bobagem, para quê? Continua fumando, continua bebendo, continua mentindo. Não, fica tranquilo que é normal, ter amante é normal, isso aí é normal, isso aí é do homem, isso aí é da mulher. Não, fica assim mesmo. Esse não é teu amigo. Esse é teu pior inimigo, que te leva para o mau caminho. O teu amigo te leva até Deus. Por isso que o nosso amigo é Jesus. É Ele que nos leva até Deus, em nome de Jesus. Tá certo? Convido você para fazer parte desse projeto. Estamos construindo a nossa sede aqui. Estamos construindo a igreja. Separa a sua oferta esse mês, separa o seu dízimo. Olha, vamos sortear uma bicicleta agora, dia 20. Eu quero que você participe também. Indiferente de dízimo, de oferta que você faça, eu quero que você participe desse sorteio. Uma bicicleta de 18 marchas, novinha, com nota fiscal, tudo. E você vai participar desse sorteio, e todo o valor nós vamos investir aqui na obra de Deus. Aqui temos as portas para fazer, temos o piso para fazer, temos o altar para fazer. O altar, quando eu for fazer, vai ser um propósito, todo mundo vai participar do propósito do altar, porque vai ser muito forte. Só que agora eu quero que você participe também desse sorteio. Pastor,
um número R$10. Mas eu queria que você comprasse, adquirisse pelo menos 5 números para você investir na obra de Deus, tá bom? Se você crer, se você não crer como o diabo, você vai participar em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver quem